Agora vai. Joyce, dá para me ouvir? Olá, pessoal, boa noite. Pastor Davi entrou, vou estar convidando ele agora. Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à minha segunda live. Vamos chegando. Fiz um convite para o meu pastor Davi e ele vai estar junto comigo nessa live agora. Eu já fiz o convite para ele, agora só estou esperando ele aceitar. Tá adicionando. Oi, Érica, seja bem-vinda. Mariana, minha comadre, seja bem-vinda. Priscila também. Isso mesmo, fica ligadinha aí, ô Érica. A paz, Rai. Ju, minha amiga. Érica, seja bem-vinda. A Fer também, quanto tempo. Seja bem-vinda. Andressa, minha amiga. Seja bem-vinda também. Vamos aguardar meu pastor chegar aqui na live. Fer, seja bem-vinda. A Má também seja bem-vinda. Oi, Fer. Quanta Fer aqui? A Fer da Laco, a Fer da Clínica, a Fer Farmacêutica. Sejam bem-vindas, meninas. Oi, minha amiga Paulinha. Tem uma palavra para estar compartilhando com vocês. Meu pastor Davi também. Aqui. A Solange. Pastor! Olá! E agora? A paz! Paz, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá conseguindo me ouvir certinho, né? Tô sim. Então, pessoal, agora o pessoal que já tá chegando aí, minha prima Cida, seja bem-vinda também. Tô muito feliz em mais essa live, a segunda live, aí ainda mais com o senhor que eu fico, acho que um pouco mais nervosa, né? Meu pastor tá aqui para depois, eu vou estar compartilhando com vocês um pouco das nossas experiências, pastor também. E, pastor, eu queria agradecer a Deus pela sua vida e dizer que tenho uma gratidão enorme, enorme. E o senhor sabe o quanto eu falo de honra, né? O quanto eu falo de gratidão, o quanto o senhor tem me ajudado, né? A saber honrar tudo o que acontece na minha vida, ter gratidão pelas pessoas. E o senhor sabe que o senhor é uma referência para mim aqui, bem próxima, porque às vezes a gente fala que tem referência de pastores que a gente conhece da internet, né? Mas a gente não conhece a conduta de vida deles. A gente não sabe como que é o dia a dia deles, mas do Senhor a gente sabe como que é a conduta de vida do Senhor. A gente conhece o Senhor, tá junto. Então, eu louvo a Deus e agradeço, porque eu sei que, verdadeiramente, o Senhor não é só aquele que prega e quer que as pessoas façam aquilo que o Senhor fala, mas o Senhor vive aquilo que o Senhor prega. Então, isso alegra demais o meu coração e eu me espelho a cada dia mais no Senhor. O Senhor é um diferencial aí nessa geração, porque eu acho que ser pastor tem muitos que são, mas ter a ousadia que o Senhor tem é diferente. Então, esses primeiros minutos, essa abertura, é em gratidão pela vida do Senhor. Tá bom? Seja bem-vinda. Amém, obrigado, Mar. É sempre bom, sempre um prazer servi-la. Eu costumo dizer que eu sou teu servo. Bem. Jesus é bom. Jesus faz essas coisas com a gente. E hoje eu tenho certeza que vai ser uma noite de muitas experiências, de muitos pontos fundamentais em que fazem a diferença na nossa vida, né? E hoje eu estava andando de carro e eu estava me programando naquilo que eu ia falar, né? Comecei a falar no carro, nenhum doido. E é exatamente isso, a minha maior preocupação hoje
é no que as pessoas estão pensando ao meu respeito. Se o que eu prego vale para mim e se o que eu prego, de fato, eu vivo aquilo que eu prego. Porque tem muita gente com muito conhecimento, com muita sabedoria, assim, fora do comum, mas não consegue se relacionar com o ser humano, não consegue viver tudo aquilo que ele diz conhecer. Eu tenho tentado levar isso como um padrão para a minha vida. Se eu prego, eu tenho que viver o que eu prego. E é bom demais. Vai ser legal. Coisas de Deus. Coisas de Deus, pois é sobre coisas de Deus que nós vamos estar falando nessa noite. E quando eu fui falar da live para o pastor, eu falei, pastor, tem acontecido algumas coisas nesses dias, né? Algumas experiências, nossa, são coisas de Deus. Aí o pastor falou assim para mim, você acredita que essa semana, né, pastor, o senhor teve uma experiência e Deus deu uma palavra para o senhor e o senhor ia colocar o tema coisas de Deus. Eu falei, pastor, demorou, vamos fazer uma live. Eu já tinha vindo de uma primeira que aconteceu algo que eu acho que até a nossa seguidora tá aí, a experiência que ela teve na nossa primeira live. E eu falei, a gente precisa continuar compartilhando, né? É que nem o senhor falou sobre a sabedoria. Tem muitas pessoas cheias de sabedoria. Só que se a gente não colocar para fora aquilo que Deus nos ensinou, não tem valia, né? Deus nos encher, a gente ficar com o vaso cheio e a gente não despejar na vida das pessoas. Então, hoje o que vai acontecer aqui, a gente vai estar compartilhando as experiências que Deus nos fez viver, nos abençoou que a gente vivesse. E eu queria que o senhor falasse o porquê do tema Coisas de Deus. Então, esse Coisas de Deus aconteceu ainda essa semana. Acho que foi numa segunda-feira, nós estávamos orando em casa e o Senhor me deu uma palavra que ela está registrada no livro de Êxodo, capítulo 13. Eu acho que eu vou até ler para vocês não ficarem sem respaldo. Nós terminamos a oração e eu estava orando com algumas pessoas e as pessoas pediram para mim dar uma palavra e o Espírito Santo encheu o meu coração a lembrar do texto e da história de que quando o Senhor fez por Moisés e pelo seu povo, o que fez no Egito. E me chamou muita atenção o versículo 22 do capítulo 13 do Êxodo. A coluna de nuvem não se afastava do povo o dia inteiro, nem a coluna de fogo durante toda a noite. E eu comecei a falar com os irmãos do cuidado de Deus com o povo, porque deserto é um lugar muito calor de dia, né? E se nós formos fazer um convite para algumas pessoas, nós não vamos convidar as pessoas para ir para o deserto, né? Se eu convidar alguém para ir para o deserto comigo, certamente alguma pessoa não vai querer ir para o deserto comigo, porque deserto não tem muita graça, né? E no sentido espiritual, às vezes o Senhor nos leva para o deserto. E o deserto é a faculdade onde Deus começa a trabalhar na nossa vida para que nós entendamos o processo dele na nossa vida. E no deserto acontecem coisas de Deus. E aí eu comecei a ministrar sobre o povo que estava na oração, dizendo que ia acontecer coisas de Deus na vida deles. Eu estava dizendo que a nuvem que estava sobre eles durante o dia, fazendo sombra para eles poderem caminhar e chegar ao destino que o Senhor tinha para eles, era um cuidado de Deus, era um detalhe que Deus estava demonstrando a eles, o cuidado. E à noite também, o deserto é frio, o povo ficava com frio, mas a nuvem era capaz
de cobrir e aquecer aquele povo. E eu vou dizer logo uma palavra assim que está queimando no meu coração. Amém. Existem momentos da nossa vida que, se nós não estivermos debaixo dessa nuvem, que se essa nuvem não estiver conosco, certamente sentiremos frio, ficaremos frio, não temos sensibilidade para nada, não temos respeito para nada, e nós vamos percebendo que o calor do Espírito Santo nos torna pessoas melhores. E a gente vai percebendo que essa nuvem, o Ainã de Deus, o cuidado de Deus com o seu povo. Verdade. Então, talvez alguém esteja ouvindo essa live, né, como de fato, e está passando por algum período difícil, um deserto na sua vida, em que parece que Deus não está te vendo ou que Deus não vai agir. Mas o nosso Deus é aquele que age. E acontece coisas de Deus nesse deserto. Coisas de Deus, geralmente, a gente a gente não consegue explicar. A gente só vive o momento. Aí a gente para pensar e fica, puxa vida, como é que aconteceu isso? Mas como? Por quê? A gente não vai conseguir explicar nunca, porque são coisas de Deus. E eu comecei a ministrar e foi assim que Deus me deu. E eu quero logo pregar essa mensagem na congregação. É verdade, a gente está sentindo muita falta mesmo, mas em todas as coisas a palavra diz, né? Que em tudo a gente tem que dar glórias. E a gente sabe que nada acontece sem um propósito de Deus. E em tudo isso, Deus tem um propósito, né? Eu falo, tá, se não fosse a pandemia, talvez a gente não estaria aqui fazendo essa live, né? Talvez pela correria, pela oportunidade de estar presencial. Então, o que a gente teria para falar, a gente falaria presencial. Só que Deus sabe todas as coisas. Deus prepara o momento, prepara as pessoas, prepara quem vai ouvir. Então, esse é um cuidado de Deus com a gente. E o senhor falando aí, agora, me fez lembrar de um cuidado de Deus, de algo que aconteceu comigo, que foi realmente coisas de Deus, em um momento que era para ser triste, um momento que era para ser de lágrimas. Deus falou tremendamente comigo. Acredite, pastor, Deus falou comigo em um velório. Olha, foi no ano de 2017, se eu não estou enganada, faleceu um irmão de uma amiga minha, lá no Iguaçu, e foi devido a transplante de pulmão, deu algumas complicações e ele veio a falecer. E eu fui nesse velório. Na hora que eu cheguei nesse velório, passou um tempo, né? Eu fiquei um pouco com a família, abracei um pouco a minha amiga, fiquei um tempo com ela. E o pastor começou a dar uma palavra, né? Fazer o culto fúnebre sobre o irmão dela que tinha falecido. E naquele dia ele disse coisas assim que me chamam muita atenção. Ele falou assim, é tal fulano. Quando saía, não se envergonhava, porque ele usava um torpedo de oxigênio. Ele falou, olha, para onde ele ia, ele levava o torpedo de oxigênio. Quando a gente ia na casa dele, ele recebia assim, a gente assim, assado. Começou a falar detalhes da vida do rapaz que estava sendo velado. E aquilo chamou muito a minha atenção, porque eu falei, meu Deus, olha só o que eu pensei. Eu falei, meu Deus, e se acontece amanhã, ou depois eu venha a falecer, a pessoa que vai fazer o meu velório, quem vai ser? Sendo que assim, na igreja que eu estava indo era uma igreja muito grande, com muitos membros. Então, o pastor acabou não dando tempo a gente se conhecer, mas uma igreja abençoadíssima. Só que eu me indaguei com essa pergunta. E a partir daquele velório, eu comecei a sentir falta de um cuidado pastoral. E eu falei, meu Deus, é isso que eu preciso. Eu preciso de alguém que bênção, glória a Deus, a mãe dele está assistindo. A partir daquele dia, eu soube que eu precisava daquele cuidado de Deus, daquele cuidado pastoral. Eu queria falar um pouquinho para o senhor, não sei se eu já cheguei a contar pessoalmente, mas se não, estou contando agora, de como que eu conheci a igrejinha, né? Como que Deus nos apresentou. E talvez um segundo tema que eu colocaria para essa live é: você precisa de um cuidado pastoral. Eu colocaria esse tema porque a partir do momento que eu acho, quando a gente entende que a gente precisa de um cuidado pastoral,
a gente tem maturidade para estar enfrentando os problemas da vida, a gente tem pessoas do nosso lado com que ajude a gente na caminhada, né? Então, a partir desse momento que eu entendi que eu precisava de um cuidado pastoral, foi quando eu comecei a orar em busca de uma igreja. Eu falo, coisas de Deus ter acontecido em um velório, Deus ter falado comigo daquela maneira. Eu comecei a orar a Deus e as pessoas próximas de mim sabem que quando eu preciso de alguma resposta assim urgente, alguma resposta rápida, eu oro durante as madrugadas, que eu sei que eu falo sempre que a fila é menor, né? Mas é que Deus ouve, Deus atende ao meu pedido quando eu oro nas madrugadas. Não que não atenda durante a qualquer horário, claro que atende, mas na madrugada é algo mais intenso. E eu não vou conseguir ler os comentários, mas depois o Matheus ajuda a gente. E a partir daquele momento as coisas foi mudando, e eu falei, Deus, eu preciso desse cuidado pastoral. Orei, e foi um dia, até do nosso projeto que tem na nossa igreja, que chama Habitem, né? Foi o primeiro projeto que teve, foi lá no Parque das Laranjeiras. E eu não era do nosso ministério ainda, e eu fui lá para estar ajudando como parte da enfermagem, para estar ferindo a pressão, para estar fazendo teste de glicemia. E naquele dia eu falei, nossa Deus, o que como pode, né? Através de um convite que eu fui para estar me doando, para estar doando o meu conhecimento para aquela população, eu nem imaginava do que poderia acontecer. Porque foi a partir daquele projeto que eu me senti motivada. Eu falei, Deus, olha só esse povo, né, se preocupando com a população, se preocupando com todas as áreas das pessoas, porque tinha advogada tirando dúvidas sobre vários temas, tinha o pessoal da enfermagem, tinha corte de cabelo, tinha doação de roupa. E eu falei, que bacana, né? Aí eu comecei a conhecer um pouquinho do ministério a partir daquele dia. Aí foi quando, passado pouco tempo, eu jamais imaginava que eu poderia estar no mesmo ministério que a pessoa que me convidou para estar participando do projeto, né? Então, quando eu cheguei na igrejinha a primeira vez, assim, eu tive um impacto, porque eu tive um cuidado pelo Senhor, pela vida dos irmãos, por todos que nos acolheram de uma maneira muito especial. Então, eu queria dizer que hoje é uma honra para mim estar fazendo essa primeira live com o Senhor, estar podendo compartilhar as experiências, né, que Deus tem nos deixado viver. E uma outra pergunta que eu queria estar perguntando para o Senhor, para que as pessoas possam... Uma primeira experiência que o Senhor teve que marcou bastante. Eu acho que o pastor Davi caiu. Vamos ver. Pastor Davi? Bom, daqui a pouquinho ele volta. Eu queria saber do pastor Davi uma primeira experiência que ele teve que marcou ele de uma maneira assim impactante. Vamos ver se eu consigo colocar ele aqui de volta. Eu acabei de adicionar. Minha primeira live eu fiz no Instagram, deu tudo certo. Pastor? Tá me ouvindo? Oi. Ah, voltou. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer, a segunda pergunta que eu queria fazer para o senhor é alguma experiência que o senhor teve que marcou, a primeira experiência que o senhor teve que marcou assim a sua caminhada cristã, para estar contando para a gente. Meu Deus, que difícil. Exatamente, o senhor falou, foi coisa de Deus. Coisas de Deus. Então, na minha caminhada cristã, eu tive o privilégio de nascer. Os meus pais sempre me conduziram nesse caminho, né? Então eu tive esse privilégio, como a turma fala, que é nascer no berço evangélico, né? E eu tive esse privilégio. Então, e eu fui crescendo nesse ambiente. Eu me recordo de quando a minha mãe e o meu pai, nós morávamos no Vila Dias, quem mora em Mojimirim sabe, e nós congregávamos aqui no Inocope, totalmente o oposto, né, da cidade. E nós vínhamos a pé para a igreja. A minha mãe fazia muita IBF, ela gostava demais desses trabalhos de IBF, Escola Bíblica de Férias. Eu me recordo que ela fretava ônibus para pegar as crianças e levar para a IBF. E eu fui crescendo nesse ambiente, fui percebendo que esse ambiente era o correto para a minha vida. E, assim,
Só que quando a gente vai crescendo, a gente vai ficando adolescente, jovem, a gente acha que a gente começa a mandar em alguma coisa, né? E eu gostava muito de jogar bola. Sempre gostei, gosto até hoje, mas infelizmente a idade não permite, né? E as dores chegam também. E eu me recordei hoje, Má, eu já esperava essa pergunta de você, e eu jogava muita bola, jogava para fora, disputava a Copa São Paulo, disputava tudo que tinha na cidade, Liga Rio Pardense, e eu estava disputando uma Copa São Paulo, e eu fui o melhor jogador do campeonato. Com times federados, nós aqui não era federado, não ganhava nada, mas um time federado se interessou em me levar embora para jogar para eles. Só que eu estava disputando um outro campeonato que era no Society. Só que eu também participava dos cultos na igreja, né? E teve uma vez que eu lembro que Deus trouxe um moço, e ele chama Fabinho. E Deus usou muito ele para falar comigo que era para mim parar com a bola. E que Deus ia me usar em outro campo. Deus ia começar a fazer algo assim tremendo através da minha vida. E eu falei assim, mas eu gosto de jogar bola, eu quero jogar bola, o que eu posso fazer? E no final de semana teve o Society e eu lembro que eu fui fazer uma jogada e numa dividida o meu joelho rompeu-se, os 2 ligamentos. E dali acabou o sonho de ser jogador. E eu lembrei nitidamente daquilo que Deus tinha falado comigo. Só que eu não queria acreditar. E eu continuei jogando outro campeonato que era mais importante que esse que eu machuquei. Eu continuei jogando baleado, com o joelho todo arrebentado. E esse moço levou o contrato para mim assinar. Só que nesse jogo eu não conseguia jogar, porque o meu joelho não tinha firmeza. Não tinha... ele ficava jogando e eu não conseguia fazer nada. E ele perguntou para mim o que é que eu tinha. Eu disse a ele assim, eu estourei os ligamentos, mas se o senhor me levar e pagar uma cirurgia para mim, em 6 meses a gente volta e, né, ele não serve. Na hora eu lembrei de novo da profecia, daquilo que Deus tinha falado comigo. De certo, Deus me queria em outro campo. E esse campo é o campo de ganhar as almas para Cristo, trabalhar para o reino de Deus. Demorou para mim entender. E eu comecei a levar mais a sério as coisas de Deus. E Deus começou a falar comigo muito, muito, muito. Teve uma época que Deus falou muito comigo. Até parecia que só tinha eu dentro da igreja. Eu falava, né? Meu Deus, mas parece que só tem eu aqui. E Deus foi abrindo os caminhos. Eu comecei... eu não queimei etapas como cooperador, diácono, presbítero, evangelista. Antes disso, fui 3º líder de jovens. Aí fui, regredindo, 2º líder de jovens. Aí depois fui 1º líder de jovens, 10 anos liderando uma mocidade muito linda. E Deus foi abrindo os horizontes. Aí eu comecei a pregar fora, os convites começaram a aparecer, e Deus foi abrindo as portas. Daqui a pouco meu pastor me chamou ao diaconato, ao presbitério. Eu lembro que eu fui separado para o presbitério. O pastor Martins deve estar ouvindo essa live, viu? Terrorista. Irmãos, pensa que é fácil? Não foi fácil, não. E porque itinerante tem as suas manias, né? E ele me chamou para dar um ensino numa quarta-feira. Ele falou, eu quero paletó fechado, engomadinho, não quero que você saia do seu lugar no pedestal. Eu falei, tá bom. E não é que eu consegui. Deus me deu graça e a gente conseguiu dar um ensino abençoado. Aí no final de semana ele me falou, prepara isso, 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 que eu vou levar ao presbitério da igreja. Aí Deus continuou falando, até chegar onde nós estamos hoje. Passou-se alguns bocados, Deus falou muito comigo. Meu pastor setorial chegou em mim e disse, olha, o pastor presidente disse que quer te possar na quarta-feira lá na congregação do Parque Real.
Você está disposto? Como assim? Não tem cabimento uma coisa dessa. E eu não falei que não ia orar e nem que ia orar. Eu falei que ia falar com a Rayane, porque lá em casa você sabe como é que é, né? Então, já que a gente é casado, a gente tem que dividir a bronca, né? E eu lembro que tinha um trabalho chamado Sunday Worship, o pastor Roberto Bueno lançou esse trabalho, não sei se vocês se recordam, e Deus usou demais, porque a Rayane falou assim, se Deus quer nós no Parque Real, Deus vai falar com a gente. Deus trouxe o pastor Tiago Assis, lá de Campinas, esse moço tem um dom de fazer os outros rir, e o dom de Deus, a hora que ele prega, o povo ser batizado com o Espírito Santo. E aquele dia, todo mundo rindo e eu e a Rayane chorando, ninguém estava entendendo nada. Era Deus falando com a gente. Deus falando que tinha um projeto muito lindo na nossa vida. E nós estamos dentro do projeto. Vai fazer, em julho, agora 4 anos que estamos pastoreando a congregação do Parque Real. Glória a Deus. E a honra é toda nossa, né? E o senhor falando agora de tudo isso aí, é engraçado que em cada uma da etapa, para o senhor chegar onde chegou, venceu o medo, né? Deixou o medo para trás, venceu essa barreira e foi no que Deus tinha prometido para o senhor. Eu lembrei também de algo que aconteceu comigo, que como eu estou fazendo as lives, caminhando com os dois, profissão e Jesus, né, que são minhas duas paixões. Jesus em primeiro lugar e segundo minha profissão. Eu me lembro de quando eu pensei em fazer o técnico em enfermagem para estar entrando na área, onde eu venci o medo mais uma vez e que aconteceu algumas coisas de Deus. Eu não prestava o vestibulinho da ETEC porque eu achava que eu não ia passar, por ser uma prova muito difícil, por ser uma prova que tinha muitas pessoas, eu me sentia incapaz para estar fazendo aquela prova. Mas foi quando eu venci o medo, eu falei, quer saber? Eu vou. E tem pessoas que ficam tentando durante vários anos entrar e acaba não conseguindo e opta por estar pagando uma mensalidade. Só que naquele tempo eu não tinha condições nenhuma de estar pagando, de estar saindo dinheiro do meu orçamento para mim estar fazendo um curso. E foi quando eu decidi fazer o vestibulinho e eu fiz. E de 120 pessoas inscritas, eu passei em 14º lugar. Então eu vi aí o cuidado de Deus, eu vi aí coisas de Deus acontecendo na minha vida. E a partir do momento que eu venci o medo, Deus foi me abençoando, foi dando estratégia, foi dando sabedoria com cada área. E eu comento isso com vocês para estar edificando a fé, para estar ativando a fé. E para quem estiver aí online nos assistindo, saber que tem coisas na nossa vida que a gente só basta vencer o medo, tirar esse obstáculo, para que Deus abra os caminhos para que a gente possa chegar a um objetivo, chegar à conquista de um sonho nosso. E, pastor, no seu ambiente de trabalho, na padaria, o que aconteceu? Alguma coisa de Deus assim para o senhor estar comentando com a gente? Aconteceu muitas coisas, meu Deus amado. Comenta aí com a gente, conte as experiências. Eu vou comentar, mas eu quero só enfatizar o medo, né? A Marcela disse que isso é muito importante, porque talvez, tenha muita gente que está sonhando, mas está com medo. Está querendo galgar, mas está com medo. E as coisas de Deus, elas acontecem na nossa vida e depois a gente percebe que o medo fica para trás. A gente vê que a gente está envolvido de uma forma tão sobrenatural que o medo se torna insignificante. Mas foram muitos medos, muitos dias em que a gente para e pensa, será que vai dar certo? Será que eu fui chamado para isso? Será que realmente é isso? É um caminho que parece que não tem volta. E a gente fica um tempo vencendo o medo. E a gente vai percebendo que as coisas de Deus vão acontecendo e o medo vai se tornando insignificante. Então, eu queria enfatizar isso para algumas pessoas que estão nos vendo. Se Deus chamou, se Deus te deu a vocação, fique tranquilo. O medo é uma característica normal no ser humano.
Mas nós não podemos ser vencidos pelo medo. O medo foi feito para ser superado e não ser alimentado. Um pouco de medo, mas mais ousadia do que medo. O ousado sempre chega a lugares que jamais nem ele imaginou. Porque as coisas de Deus vão entrando no caminho. Você sonha de um jeito, projeta de um jeito, e até vive alguns momentos assim. Mas a hora que você vê, você já está sem o seu controle, porque você entregou a sua vida, entregou o controle na mão de quem de fato tem que estar com controle. E aí a hora que você vê, você está vivendo as coisas de Deus para a sua vida. Você não queria estar lá, mas você está. Você não queria fazer, mas você está fazendo. Você não queria participar de certos tipos de reuniões, e a hora que você viu, você está lá dentro da reunião, dando opinião, falando o que você pensa, o que você não pensa, e de repente as coisas mudam, porque as coisas de Deus, elas são melhores do que as nossas coisas. O dia que a gente começar a perceber que Deus é quem conduz a nossa vida, e Deus, ele sempre tem o melhor para nós. Eu não sei qual é a ideia de muitas pessoas a respeito de Deus. De repente alguém está pensando que Deus é um ser, né? E Deus é amor. Deus é aquele que conduz, te tira das trevas. Olha, quem é que gosta de ficar em treva? Quem é que gosta, Marcela, de ficar em lugar sujo? Quem é que gosta de ficar em um charco de lodo horrível? Eu vou lhe dizer, agora eu vou transferir a outra pergunta. Quem é que é capaz de ir em lugares como esse a não ser o nosso Deus, para nos tirar de situações como essa e nos fazer viver coisas extraordinárias? Tirar a sujeira, dar roupa nova, dar compromisso, abrir porta, honrar, levar, fazer. Isso é... Gente, vocês precisam experimentar esse Deus. Um Deus que limpa, um Deus que restaura, um Deus que levanta, um Deus que muda história, um Deus que tira da prostituição e coloca no lugar com os príncipes. Um Deus que pega, tira do homossexualismo e coloca e faz entender quem é Deus e para que Deus nos chamou. Um Deus que pega aquela pessoa que está sofrendo no seu casamento e fala, calma, eu vou dar vitória, muda a história. Isso é coisa linda. Quem é que não quer esse Deus? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Esse Deus faz coisas que a gente nem imagina. Agora, voltando para o lado profissional, muitas vezes já chegou alguns jovens que entraram dentro da padaria, no desespero da sua vida, e Deus revelar a vida da pessoa. Já expulsamos demônios de pessoas dentro da padaria. Já vivemos muita coisa boa dentro desses ambientes. Lá eu vendo pão francês, mas lá eu também prego pão vivo que desceu do céu. Glória a Deus. Eu estou em uma padaria lá em Mogi Guaçu, que agora todo mundo me chama de pastor. Estou enrolado agora. É onde entra o exemplo. A gente tem que ser exemplo. Eu acho que uma das maiores experiências que eu tive dentro de um convívio profissional foi em que eu estava noivo. Eu não me recordo se eu estava noivo, casado. Acho que já estava casado com a Rayane. Graças a Deus, né, Rayane? Que só com você que eu casei, não é verdade? Ela está assistindo. Tá. E eu estava sendo rodeado por uma moça. E essa moça, ela, todos os dias, ela ia nesse estabelecimento onde eu trabalhava, ela ficava andando em voltas, com roupas indecentes e com um cheiro terrível. Isso aqui é primeira mão, viu, irmãos? Isso aqui a gente não fica contando, não. E eu me recordo que nesse ambiente tinha uma pessoa, um homem, um moço, que estava me observando. Ele diz que é crente, mas eu duvido que ele vai resistir. E essa experiência foi terrível, porque eu fiquei sabendo só depois
muito tempo depois, que ele chegou em mim e disse assim: sabe por que é que eu aceitei Jesus hoje? É porque eu vi várias vezes aquela moça rodear você e você não dá nem a mínima para ela. E hoje eu estou no caminho do céu. Isso me tocou um pouco. Uma das experiências que me vem assim rápido na memória é isso. Agora, teve uma experiência que me chocou muito, rebentou eu no meio, foi quando nós descobrimos, e você fez parte disso, o Nicolas precisava fazer uma cirurgia no rim. Nós ficamos desesperados, tão pequenininho, já nasceu com o rim obstruído. E essa, vou lhe dizer, essa foi uma das experiências mais terríveis que nós passamos. Porque financeira a gente supera, não é verdade? Eu acho que um dos ventos mais difíceis que é a saúde e a perda de alguém, né, que a gente tanto ama. E esse vento veio para rachar tudo. Mas eu vou dizer para você, foi um dos dias que mais Deus cuidou de mim com a Rayane. Quem ficou perto de mim viu Deus botar dinheiro na minha conta. Verdade. Viu Deus tratar de mim e da Rayane assim nos mínimos detalhes. O médico dizer que a cirurgia foi um sucesso, mas que ele viu a mão de Deus lá dentro, porque teve um momento que parece que ele quis dizer que o Nicolas não ia voltar, mas nós estávamos vivendo esse período, mas as coisas de Deus foram acontecendo, Deus cuidando, e estamos aí, firme. O Nicolas não para, tá? Glória a Vai para Deus. 6 aninhos, já vai cair os 2 dentinhos dele. Coisa linda. Coisas de Deus, Mar. Coisas de Deus Pastor, mesmo. eu lembrei de uma outra experiência que aconteceu comigo, que eu venci o medo e deixei com que Deus é, pudesse cumprir a promessa sobre a minha vida. Estava no meu serviço um dia e tive que descer até o refeitório para estar pegando, eu acho que era pacotinho de açúcar que tinha acabado no meu setor onde eu trabalhava. Desci lá rapidinho. No que eu cheguei lá, tinha um senhor que era da segurança, que ele estava trabalhando. E ele falou assim para mim: Marcela, a irmã fulano de tal tá aí com o filho dela, vamos lá para você dar um oi para ela, eu queria apresentar você para ela. Eu, então, agora eu não posso, que tá um pouco corrido lá, eu só desci aqui para pegar um açúcar para mim estar tomando um café. Ele, mas vamos lá rapidinho, só para você falar um oi para ela. E ele insistiu, eu acabei indo. Aí eu cheguei lá, na sala onde ela estava com o filho dela, me apresentei e tal, conversei com ela. Aí ele me apresentou, falou que eu era Marcela, que trabalhava lá, que era a pessoa que ele tinha comentado sobre algum determinado assunto. Aí, papo vai, papo vem, e ela, você é enfermeira? Eu falei, não, eu sou técnica em enfermagem. E ela falou assim pra mim, não sei se as pessoas que estão assistindo não acreditam, né? Mas a gente acredita quando Deus usa alguém para estar falando com a gente, né? Isso acontece muito entre a gente e ativa demais a nossa fé. E eu lembro que ela disse para mim assim, você não é, mas você ainda vai ser. Falou e começou a falar, dando recados de Deus para mim, falando que Deus ia abrir uma porta de uma faculdade, que eu ia poder fazer faculdade, que via a bandeira dos Estados Unidos sobre a minha vida, que falou muitas coisas naquele dia. Só que uma das coisas que ela disse assim, que eu falei, meu Deus, como pode, né? Ela falou assim, olha, você vai receber convites para estar indo falar fora, não é para você temer, não é para você ter medo, é para você ir, é para você ir. E eu falei, amém, né? E ela falou tanta coisa naquele dia, são mais coisas que agora, assim, não me vem à memória. Só que eu falei, Deus, aí eu fui indo pro meu setor e fui falando, não é possível que tudo isso, Deus, o Senhor tem para mim. Era tantas coisas que Deus falou, eu falei, meu Deus do céu, o que é tanta coisa que eu fiquei tão feliz, só que ao mesmo tempo eu falei, não dá para acreditar, é só coisa de Deus mesmo. Aí foi quando no dia seguinte, ela tinha falado para mim numa quarta-feira, na quinta-feira, meu telefone toca, eu recebi um convite da diretora da escola onde eu trabalhava, para mim estar dando uma palestra para os alunos para falar sobre motivação profissional. Como eu era ex-aluna, era um projeto que eles estavam tendo com ex-alunos para estar falando sobre motivação profissional.
e tentar encorajar eles, né, para quando saíssem do serviço, ir para uma faculdade. E eu fui. Eu fui na escola no outro dia e eu lembrei, na hora que o telefone tocou, que a diretora falou, se eu não tivesse ouvido aquele recado de Deus, eu não iria, porque eu ficaria com medo de falar. Só que eu ouvi o recado de Deus no momento certo, que Deus já sabia que o meu telefone ia tocar no dia seguinte, e Deus me fez entender a promessa dele, o que ele tinha para minha vida um dia antes, e eu fui. Dei palestra não, né? Falei um pouco que eu sabia para os alunos, e aquilo eu pude perceber. Eu entendi que era Deus falando comigo assim. Amém, Tami. Eu entendi que era Deus falando comigo assim, que tudo aquilo ia se cumprir. Mas no tempo dele, que para mim acreditar que era verdade, ele ia deixar uma coisa se cumprir logo para mim acreditar na promessa que ele tinha feito. Então eu sei que tem muitas pessoas que estão nos ouvindo também agora, que tem muitas promessas de Deus. Mas não desacredite. Não é o tempo de desacreditar, é um tempo de acreditar. Mas a gente tem que saber que as coisas acontecem no tempo de Deus e não no nosso tempo. E o tempo de Deus é sempre perfeito, né, pastor? E a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável, não importa o momento. Não importa se a gente está numa festa, não importa se a gente está num banquete, não importa se a gente está num dia de formatura, num dia de nascimento de uma criança. Mas a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável, também no dia de velório, no dia que a gente está doente em cima de uma cama, de um leito de um hospital. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. A gente só tem que aceitar e entender que nada acontece sem o propósito de Deus. E eu acho que a gente entendendo isso, a vida se torna mais leve, mais fácil, né? Omar, uma coisa interessante porque a gente encontra muito isso nos nossos dias atuais. As pessoas dão mais ênfase àquilo que as outras pessoas falam dela do que propriamente dito aquilo que Deus falou a respeito dela. Verdade. Porque nós vamos encontrar muitas pessoas que vai olhar para mim, para você e vai dizer não vai dar certo. Mas Deus já falou que vai dar certo. Ou seja, a última palavra ao nosso respeito não vem do homem, ela vem de Deus. Amém. Mas tem muitas pessoas se perdendo nesse contexto de que a opinião de fulano vale mais do que a opinião de Deus. Não. A opinião de Deus, ela é soberana. Se ele falou que vai fazer de você uma grande chefe, um grande enfermeiro, um grande médico, ou seja lá o que for, acredite, faça a sua parte e deixe o resto, que é coisa de Deus. Verdade. E as coisas vão se encaixando, vão se encaminhando, porque eu falo por mim, porque se eu parasse para ouvir todo mundo que olhou para mim e disse assim, mas é tão novo, é tão menino, não conhece nada, não sabe de nada, nem viveu nada ainda, eu já teria parado. Mas enquanto eles falam, eu continuo prosseguindo. Eu continuo focado, porque fiel é aquele que prometeu. Fiel é aquele que falou que vai fazer. E se ele mudar de opinião, que eu acho muito difícil, mas se ele quiser, ele pode, porque ele é Deus, e a vontade dele é soberana na nossa vida, ele faz como ele quer. Mas existem pessoas que vão aparecer no nosso caminho e que possivelmente vão duvidar do nosso sonho. Mas sonho é sonho, meu irmão. Quem tem que alimentar o seu sonho é você. Quem tem que acreditar no seu sonho é você. O importante é saber que Deus realmente está dentro desse projeto. Se você descobriu que Deus está dentro desse projeto e que você está no projeto de Deus, fique tranquilo. A opinião de ninguém vai mudar aquilo que Deus tem na sua vida. É interessante que a insistência vai nos levar a lugares altos. Agora, a desobediência vai nos levar a lugares de fracasso. Por isso que tem muita gente fracassada nos dias de hoje. Porque parou para ouvir todo mundo, parou para ouvir opinião do computador, opinião no Facebook, opinião da Maria Chiquinha, e nem sequer deu
deu ênfase àquilo que Deus falou. Verdade, pastor. A gente hoje que está equivocada, não acredita mais que Deus pode. Por exemplo, nessa crise, tem muitas pessoas que estão desacreditadas. Mas nós, eu e a Marcela, nós estamos aqui hoje para dizer que nós temos um Deus em que o céu não está em crise e que ele tem o controle de tudo e que ele pode mudar a sua situação a qualquer momento. Deus não é um Deus que se manifesta somente nos dias bons. Deus é Deus em todas as circunstâncias. E eu creio que nesse momento ele está visitando pessoas que estão ouvindo esta live e que vão viver coisas de Deus e que vão testificar que ouviram esta live e que também tomaram crença daquilo que nós estamos falando e que vão também pedir para fazer uma live com você e dizendo: foi naquela live que Deus mudou a minha história, que Deus abriu a porta, que Deus me fez ir pedir perdão para aquela pessoa, que Deus me fez reconciliar com o meu esposo, ou vice-versa, com o meu filho, com a minha mãe, com o meu pai. Coisas de Deus. As pessoas querem viver de fato as coisas de Deus, mas não querem entendê-las. Porque o processo é um pouco dolorido. Porque fala de negar, renunciar, tomar a cruz, seguir padrão de Cristo, perdoar os ofensores. Não é fácil, mas ele nos ajuda. A gente, quando passa a conhecer esse grande amigo que é Jesus Cristo, a gente começa a entender que não é mais a gente que vive, é ele que vive em nós. Então a gente faz coisas que a gente não faria. A gente vai em lugares que a gente, por si, não iria. Mas é ele que está falando, vai. É ele que fala, filho. Porque Deus não tem meio termo. Com Deus é sim ou não. Com Deus é sai ou fica. Com Deus é vai ou vem. Ele não é que nem a gente que oscila. Então, se Deus falou que tem um projeto lindo na sua vida e que vai ortogar a você uma responsabilidade tamanha, o que os outros falam não muda o que Deus já determinou para a sua vida. Verdade. E eu estou vivendo isso profissionalmente, vivendo isso ministerialmente. Eu tenho comigo uma personalidade que eu vou carregar comigo pro resto da minha vida. Enquanto o menino faz direito, muito marmanjão não quer fazer direito. É verdade, pastor. Eis a diferença. Não, longe de mim, meus irmãos, pelo amor de Deus, eu não faço mais do que a minha obrigação. A minha obrigação é fazer direito. E quando a gente faz direito, a gente incomoda muita gente. Mas não tem problema. Quem está com a responsabilidade de reconstruir os muros é Neemias. O que Sanbalat e Tobias vai falar não vai interferir no projeto de Deus. Quem para ouvir Sanbalat e Tobias nunca vai reconstruir muro, nunca vai alcançar um sonho, nunca vai ver o objetivo de Deus na sua vida. Sempre vai dar ouvido para Sanbalat e Tobias. Para, não continua, não sei que você tanto insiste, não sei que você tanto vai na igreja, porque o que mais a gente ouve é isso. Não sei que tanta Marcela gosta de ir na igreja, não sei que tanto refúgio, não sei que tanto... É porque você não sentiu ainda o que ela já sentiu. E quando você sentiu o que ela sentiu, você também vai ficar bobinho igual ela e vai querer todo dia. Porque não há melhor lugar para se ficar do que o centro de Deus. Não há mesmo. Eu vi que na hora que a gente começou a live, eu acho que alguém comentou assim, nossa, esse é pastor, que novinho. E foi a primeira sensação que eu tive assim que eu cheguei na igreja, né? Eu virei, né, pro Edson, pro meu esposo e falei, nossa vida, como eu não conhecia o senhor, falei, o que esse pastor tem para falar pra gente, né? E fiquei meio impressionado, né, com a idade do senhor, por ser novo. Só que eu falo, jamais, né, na minha vida eu pude entender
o cuidado pastoral através da vida do Senhor, assim, foi muito intenso, porque o restante, outras denominações que eu passei, cada uma tive uma experiência, tive um aprendizado, só que cuidado pastoral através da vida do Senhor, apesar da pouca idade, apesar do que as pessoas falavam, foi algo assim que mudou muito a nossa vida, deu um giro 360. Engraçado, cada lugar que eu ia, né, que eu falava, então, aí a pessoa perguntava, de qual igreja você é? Então, comecei a vir nessa igrejinha, do pastor Davi, eu falava, nossa, ele é uma bênção, pastor Davi veio aqui, nem conhecia meu vizinho, veio aqui, ele estava prestes a se enforcar, a se matar, ele fez uma oração, e hoje o menino foi curado, foi liberto. E eu fiquei muito feliz, porque cada lugar que eu ia, o senhor sabe, eu falo para todo mundo como foi impactante o primeiro dia que eu cheguei na igreja, né? Deus até me deu um sonho. Eu sonhei na madrugada que eu fui na igreja, eu fiquei assim tão impressionada, né? Que eu até sonhei que eu estava na igreja com um balde, estava tendo goteira. E eu ficava com o balde embaixo dessa goteira e a água da goteira caía dentro do balde. Então, o que o Espírito Santo disse para mim? Que eu seria usada ali para estar ajudando, para estar beneficiando. O que faltava, Deus ia fazer com que eu pudesse ajudar de alguma maneira. Então, eu me sinto útil ao corpo da igreja. Eu sei que, claro que ninguém é perfeito, a gente tem as nossas falhas, a gente tem as nossas imperfeições, mas eu acredito, assim, que há espaço para todo mundo. Todo mundo que quiser trabalhar, sabe, tanto dentro da igreja quanto fora, há espaço. Que a gente não pode deixar de falar de Jesus, deixar de falar daquilo que ele fez. Porque que glória, né? Que vanglória teria? A glória não tem que ser para nós, tem que ser para Deus. Então, que glória que teria Deus fazendo a nossa vida e a gente não contar. Então, a gente tem que falar assim, a gente tem que testemunhar, a gente tem que trocar experiência, a gente tem que falar do cuidado de Deus, a gente tem que falar das coisas de Deus que acontecem na nossa vida, sim, porque eu tenho certeza que vidas que estão ouvindo agora essa live estão sendo edificadas. E às vezes, sabe, pastor, eu percebo que acontece experiências com a gente, só que talvez a gente não está no melhor momento para gravar aquela experiência. E depois, quando passa, a gente fala, olha só, Deus cuidou de mim lá atrás, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e eu não tinha dado o merecido valor. Então, acho que esse é um tempo da gente refletir, da gente lembrar, sabe, do cuidado de Deus com a gente em detalhes e trazer, falar mesmo, sabe, para as pessoas o como Deus tem cuidado. Eu falo, Deus cuidou de mim até na época que eu fazia chocolate. Eu não sei se a Mariana ainda está online, mas uma amiga minha ia casar e ela pediu para mim estar fazendo os docinhos para ela de casamento. E eu já contei isso para algumas amigas minhas e fazia tempo que eu não me lembrava. Com essa live agora eu acabei lembrando. E ela pediu para estar fazendo esses docinhos. Só que na época eu só tinha dinheiro para estar. Uma embalagem de chocolate que eu comprava dava para estar fazendo 100 docinhos. Só que eu precisava de mais uma embalagem porque ela precisava que eu fizesse 200. E eu, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Porque eu só tenho esse dinheiro, só que eu não queria pegar dinheiro adiantado com ela antes para mim fazer. Eu falei, não, Deus, eu sei que o Senhor vai abençoar, eu sei que o Senhor está aqui. E, pastor, algo assim aconteceu do céu. Foi um cuidado de Deus, foi coisas de Deus, porque o chocolate deu. Eu fiz os 200 docinhos dela, entreguei a Mataí. Mas você nem sabe disso, acho que eu nem te contei ainda. Mas a Joyce, uma amiga minha que está online, ela sabe que eu contei para ela. E foi algo incrível, porque os docinhos deu, ainda acabou sobrando algumas unidades em casa, que eu com meu esposo a gente acabou comendo. E eu falei, esse é um cuidado de Deus, sabe? A gente pensa que Deus é só, às vezes, Deus de realizar coisas grandes. A gente pensa que Deus é o Deus limitado lá de trás, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que fez o cego enxergar, o paralítico andar. Só que a gente esquece que Deus é um Deus que também conserta uma máquina se está quebrada, se a gente orar, pedir, Deus conserta. Aumenta o gás. Exatamente. É Deus que faz com que o gás dure mais. É um Deus que faz com que um carro nosso não seja quebrado, porque Ele sabe, Ele conhece como que é a nossa vida. Ele sabe se o carro quebrar naquele momento, talvez a gente não tenha dinheiro para estar fazendo com que aquele carro seja consertado. Então, Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus que cuida em todo tempo, e não só em momentos de desespero, em momentos que talvez a gente perdeu, né, algum ente querido, talvez só no momento que está no leito do hospital. Deus é um Deus que cuida em todo o momento, em todo momento.
Deus é um Deus de detalhes. Eu sempre falo, quando a gente pedir alguma coisa para Deus, a gente tem que pedir em detalhes. Eu lembrei também de uma experiência que aconteceu com uma prima minha. Ela namorava um rapaz e ela tinha tido um encontro com Cristo, só que sabia que o namoro que ela estava tendo não era o namoro correto, né, perante a Bíblia. E ela falou para Deus: Deus, eu preciso que o Senhor age, que o Senhor entre com alguma. Um beijo, Lucas. Deus abençoe. Ela falou: eu queria que Deus entrasse nesse relacionamento, que eu não queria mais continuar vivendo da maneira que eu estou vivendo. Aí foi quando ela não pediu para Deus com detalhes, Deus fez com que o namorado dela fosse embora para o Japão. Ele acabou indo embora para o Japão, eles terminaram o relacionamento e ela pôde viver as experiências com Cristo, ela pôde viver o cuidado de Deus com a vida dela. Então eu falo, Deus é um Deus de detalhes. Se você for pedir para Deus alguma coisa, peça com detalhes, peça a cor, peça o tamanho. Você quer pedir um carro? Peça para Deus a marca do carro que você quer. Peça os detalhes do carro, se é com 4 portas, se não é. Peça se é com ar-condicionado, se é com direção hidráulica, porque Deus sabe os desejos do nosso coração e no tempo certo Ele pode realizar cada um deles. Verdade. Mar, eu estava lembrando aqui de quando vocês chegaram na igreja. Na igrejinha. Eu estava pregando na sede e depois eu fui para lá, né? A Uhum. Rayane falou assim, vamos embora para casa, os obreiros vai estar lá. Eu falei, não, hoje eu preciso estar na congregação. Deus me deu uma palavra e eu vou chegar e vou pregar lá. E eu lembro da mensagem certinha, quando Deus me deu 6 elementos para o sacrifício ser aceito, alguma coisa assim, né? Foi alguma coisa assim. E eu lembro que foi um dia que eu preguei tão duro, mas tão duro na congregação. Eu falei, Jesus amado, eles não vai voltar nunca mais na igreja. E eu lembro que eu saí meio que correndo, porque vocês entraram no carro. E eu falei assim, gente do céu, então, né, é que vocês pegaram justo esse dia, né, perdoe alguma coisa, vocês são muito bem-vindos e tal, mas eu tinha tanta convicção de que vocês seriam líderes de jovens nossos, e Deus foi cumprindo. Nós chegamos no Parque Real, que é a congregação onde nós congregamos, debaixo da bênção do nosso pastor Ângelo Monteiro Galvão. Nós chegamos lá, tinha alguns irmãos, não tinha 20 pessoas, e eu chego lá, eu me deparo com algumas velhinhas, velhinhas mesmo, 80, 75. Verdade. E eu fiquei encantado com aquelas velhinhas. E elas, eu disse que ia para o monte, e elas foram as primeiras a ir para o monte junto comigo, orar. Aquilo me chamou muita atenção. A vozinha, ela orou 1 hora de joelho do meu lado no monte, eu querendo levantar, andar, correr, esticar a perna, e ela andando 1 hora orando no monte. Eu falei, não vou sair daqui, vai doer meu joelho, vai doer o que for, mas eu vou ficar aqui do lado dela. E Deus foi acrescentando, a gente foi trabalhando, os irmãos que estavam foi trabalhando conosco, nós não tínhamos jovens, tinha pouquinho adolescente que ainda era, né, estava na fase de criança. Hoje temos jovens, temos adolescentes, temos criança, varões, obreiros, a igrejinha está cheia até a tampa. Glória a Deus por isso. Nós estamos felizes, estamos dizendo que isso é coisas de Deus, irmãos. Um prega, o outro vem, ora, o outro vem e canta, mas quem dá o crescimento é Deus, que é o dono da obra. Eu tenho dito que se eu for um estorvo na obra, que o Senhor me tire, mas a obra precisa continuar crescendo. A obra precisa continuar sendo feita. E as coisas de Deus vão continuar acontecendo. E nós estamos alegres porque nós não tínhamos músicos, Deus mandou músicos. Glória a Deus. E Deus ainda continua trazendo. Eu recebi uma mensagem essa semana, uma pessoa me dizendo assim, pastor,
Quando é que volta os cultos, pastor? Eu preciso me batizar. Vai dar tempo de eu me batizar, pastor? Chorando, arrepiei a minha alma. E eu dizendo a ela, fica firme, que daqui a pouco nós estaremos juntos. Está fazendo muita falta os nossos cursos. Demais. E eu tenho certeza de que Deus tem o controle de todas as coisas. Amém. Pastor, Pode sabe falar. algo assim que marcou muito a minha vida desde o primeiro dia que eu cheguei na igreja? Porque jamais eu imaginava que um dia um pastor poderia estar na minha casa. E com 3 semanas de igrejinha, através dos meus vizinhos abençoados que devem estar assistindo a live agora, a Jace e o Cleone, eles vieram em casa. Em um final de semana a gente pediu pizza. No outro final de semana, o senhor estava aqui com a Rayane, o senhor estava aqui com eles e a gente estava sentado na mesma mesa, compartilhando as experiências que Jesus nos permitiu viver, comendo pizza. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Agora eu congrego em uma igreja na rua da minha casa, que o pastor vem na minha casa, me conhece pelo nome e está sentado na minha mesa. Eu falei, glória a Deus. Vem sim, Érica. A gente vai estar te recebendo com muita alegria. É a Érica, né? A Érica, você viu que a Érica quer conhecer a gente? Eu vi. Ô, Érica, é a gente que quer conhecer você agora, viu? Você é a nossa convidada, assim que voltar os cultos. Olha quem entrou aqui. Você viu o pastor Êxodo, pastor presidente da Assembleia de Deus de Mogi Guaçu. O Renan, você é um vaso, rapaz. Você é um vaso. E o Lucas, então? Nossa vida. Ô, Lucas, beijão. Renan, nós vamos chamar ela assim, ó. Chama a irmã Érica. Érica Passos. O endereço da nossa igreja é Rua Luiz Dante, número 210, Isso. Parque Real, Mogi Mirim. Rua 3, é a antiga Rua 3. Com certeza, logo estaremos lá e você é a nossa convidada para estar lá, viver também coisas de Deus, viu? Porque a igrejinha é pequena, mas eu vou lhe dizer uma coisa, é gostoso demais. Mas eu tô com muita saudade, você não tem ideia. Também. Muito. Eu passo lá na frente e dá vontade de chorar. Eu escutei o senhor falando agora, pregando um pouco aqui, e já comecei a chorar. A minha amiga Andressa, também lá do Rio de Janeiro, está online. Ela esteve na minha primeira live e agora está aqui também com a gente. Uma bênção. E o que eu gosto muito, pastor, do nosso ministério, da nossa igrejinha, são as pessoas que Deus nos permite conhecer. Jamais imaginei, sabe, que eu pudesse conhecer tantas pessoas abençoadas que nos aproximam de Deus da maneira que as pessoas têm nos aproximado. Agradeço aí pela vida do Senhor. Olha o Renan, que bênção. Tá assistindo a nossa live. Olha aí o que ela está dizendo, Mar. Olha aí o que a Érica está dizendo. Amém, fico feliz, preciso de vocês para chegar e conhecer este Deus maravilhoso. Glória a Deus. A irmã Rose, glória a Deus. Minha vizinha Érica, eu não sei, eu não te conheço, mas eu vou lhe dizer uma coisa. A Bíblia diz assim, que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. A Bíblia também diz assim, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Eu tenho certeza de que hoje Deus te fez ouvir esta live é porque Ele quer mudar a tua história, mudar a tua vida. Deus. E fazer você sentir, olha, Deus está trabalhando nessa live. Amém. Deus está trabalhando, Mar. E depois a Marcela vai pegar o seu endereço, o seu telefone, e nós vamos manter contato com você, tá bom, Érica? Eu não sei se você já aceitou Jesus, se você não aceitou Jesus, não tenha vergonha não, tá bom? Fala aí, pastor Davi, eu aceitei Jesus, eu não aceitei Jesus. E se você não aceitou Jesus, quiser aceitar Jesus, para vocês que estão ouvindo, é tempo oportuno aceitar Jesus. Nós não estamos oferecendo religião, nós não estamos oferecendo placa de igreja. Não, nós estamos oferecendo o que a gente tem de melhor. O que a gente tem de melhor se chama Jesus Cristo de Nazaré.
é o que deu a vida por mim e por você, que morreu na cruz para perdoar os seus pecados. Olha que coisa mais linda. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou cheio de Deus aqui hoje. Cheinho de Deus para dizer que Deus vai mudar a história de pessoas que estão ouvindo esta live, que estão se sentindo menosprezadas, estão se sentindo ridicularizadas, estão se sentindo traumatizadas, que estão se sentindo um nada, um termo chulo, um zero à esquerda. Mas Jesus está te chamando hoje. Você é especial. O Senhor vai te levantar. O Senhor vai te dar o valor que você tem. Ei, chega de viver essa vida que estão falando que você é, mas na verdade o que Deus tem para você é bem melhor do que o que eles estão falando. Se eu fosse você, eu levantava a mãozinha e falava, pastor Davi, ora por mim no final dessa live. Ora por mim. Nós vamos pegar o seu endereço, sabe o que nós vamos fazer? Em meio a essa pandemia toda, nós vamos bater lá na porta da sua casa. Nós vamos querer conhecer você, igreja sendo igreja. E nós vamos visitar você, orar por você e dar o cuidado que você precisa. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, um versículo da Bíblia que me marcou demais, e me fez entender o que Deus queria, se encontra no livro de Isaías 45:3, que vai falar: dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. E eu me lembrei porque às vezes as riquezas, a gente fica pensando que riquezas é só bens materiais, né? Muitas pessoas. Só que a riqueza eu encontrei na rua da minha casa, um tesouro escondido. Porque eu passava pela igreja, vou falar aqui, compartilhar com os irmãos, né, na live, eu jamais me imaginava que eu poderia ser da Assembleia de Deus. Porque eu ficava imaginando, meu Deus, mas tem muitos costumes, tem muitas doutrinas. Só que quando eu cheguei, pastor, eu vi que aquilo dali era tão pequeno, sabe? Perto do cuidado de Deus comigo, perto da grandeza de Deus. Eu falei, Deus, isso daí... E hoje eu me sinto muito feliz, porque eu acho que eu ando muito mais arrumada. Eu acho que eu tenho muito mais prazer em me arrumar, de estar na igreja. E o que Deus está fazendo, assim, sabe, pastor, tem cuidado em detalhes. Jamais imaginei. Minha vida, assim, mudou muito. As pessoas que me conhecem sabem. E eu fico muito feliz com tudo que Deus está fazendo. Louvo a Deus pela vida do Senhor, pela vida da Rayane e do Nicolas, que aceitaram, né, o chamado de Deus de estar pastoreando. E a gente tem o prazer, a alegria de ser pastoreado pelo Senhor. Minha amiga Leciane, aí a gente trabalhou junto. Uma bênção na minha vida. Um abraço. A irmã Rose já é de casa. A Rose é nossa, pelo amor de Deus. Ô, Rose. É de dentro de casa. Rose, pelo amor de Deus, né, filha? Nós te amamos, você sabe disso. Então, voltando aqui no detalhe de coisas de Deus, eu quero enfatizar para todos que estão ouvindo que para Deus agir, meu irmão, não tem crise que segura. Verdade. E para Deus mudar a história de alguém, não depende de conselho de homem, não. Deus muda e pronto, acabou. Deus assina a sentença, Deus dá a vitória e pronto, e acabou, está decretado. Eu quero profetizar, aproveitar para profetizar para esses irmãos queridos que estão aqui, ó. Não tem coisa melhor do que ouvir a sua ovelhinha dizer assim, ó, que saudade de ouvir o meu pastor pregar. Pelo amor de Deus. Isso é bom demais. Verdade. Então, eu quero dizer para vocês, eu quero profetizar que coisas de Deus vão acontecer na vida de vocês que estão ouvindo. Glória a Deus. Não olhe para as circunstâncias. Olha para quem está fazendo a promessa de quem vai mudar a circunstância da sua vida. Quem muda não é o homem, não. Quem muda a circunstância da nossa vida é Deus. E vai chegar o tempo, no tempo de Deus, ninguém se mete a besta de atrapalhar o tempo de Deus na sua vida.
Verdade. Não adianta fazer figuinha, não adianta levar o seu nome na boca do sapo, não adianta amarrar o seu nome na boca do sapo, sei lá como é que faz, não adianta levar você na encruzilhada, porque a palavra de Deus diz que contra a nossa vida não vale encantamento. Eles podem fazer o que for, maior é o que está conosco. Glória a Maior Deus. é aquele que te chamou para viver o sobrenatural de Deus. Essa pandemia é para um despertamento. Para você que está ouvindo, que está frio, que está distante, o Espírito Santo está falando com alguém aqui nessa live. Pode chorar sim, irmã Rose. Pode chorar, aqui pode, né? Pode chorar. Quando nós sentimos a presença de Deus, a gente sente vontade de chorar, de pular, de abraçar. Sinta-se abraçada nessa live, viu, irmã Rose? A gente não pode te abraçar pessoalmente, mas a gente corre o risco de, se você parar na nossa frente, a gente vai te dar um abraço. Mas sinta-se abraçada pela pessoa bendita do Espírito Santo nesta noite. O Espírito Santo está conduzindo-nos a dizer que vocês são especiais, que o pecado que todos nós cometemos, nós temos um Jesus, um único Jesus, que perdoa e que apaga pecado. E que fala assim para você, segue em frente. Coisa boa é viver as coisas de Deus para a nossa vida. E aí, Marcela, tem mais alguma pergunta? Pastor, a hora voa, né? Falei para o senhor que passava rápido, já se passou 1h15. Meu Deus, a Rayane deve estar doida. E nem parece, né? Parece que foi muito, muito pequena até. Deixa eu ver esse comentário aqui. Aqui, Amém. ó, tem muito de oração. Pode deixar, a gente vai estar orando. Agora, ó, as pessoas que já colocaram, mas as que não colocaram pedido de oração, eu peço que vocês possam estar colocando o pedido de oração aí nos comentários, que a gente vai estar orando por cada um de vocês. E eu queria... Até minha mãe está assistindo. Até minha mãe está assistindo. Glória a Deus. Beijo, mãe. E talvez eu não queria falar a palavra desafio, mas eu queria fazer um pedido para vocês que estão assistindo, porque a gente falou tanto, né, do cuidado de Deus, a gente falou tanto das coisas que Deus fez na nossa vida, falou sobre saber pedir, né, até o Renan colocou aí no comentário pra gente, que o problema é que a gente não sabe pedir. Eu queria fazer com que você recordasse um pedido que você fez para Deus, talvez que ficou no esquecimento. Mas que nessa noite você possa estar fazendo esse pedido e fazer com detalhes. Coloquem no papel e falem detalhes para Deus. Desse pedido que você tem, desse sonho que você quer realizar. Que eu tenho certeza que em breve vocês vão estar chamando a mim ou ao pastor Davi e vai estar comentando, olha, através daquela live que eu assisti naquele dia, naquele tempo de pandemia, naquele tempo difícil, vocês me encorajaram, vocês me fizeram lembrar do pedido. E pastor, e Deus é Deus dentro e fora de pandemia. Sei que tem pessoas que estão ouvindo que possam estar desempregadas. Só que Deus é um Deus que pode abrir portas até no meio da pandemia. Eu creio, o senhor crê? Nossa vida, tô crendo. Então a Bíblia fala, se 2 ligados na terra, tá ligado no céu. Então, tá ligado. Tenho certeza. Pastor Martins dizia que de qualquer jeito a bênção é grande. Amém. É isso aí. Ora, a irmã Rose está pedindo oração pela família, a Beth está pedindo oração pela família, a irmã Elisa pelo filho Levi, a Rizoneide pela família dela, o Renan pela saúde, várias pessoas aqui. Bom, pastor, o senhor tem mais alguma... Minha prima Fran também, um abraço. O senhor tem mais alguma coisa para estar falando? O senhor pode compartilhar com a gente, deixa uma mensagem, depois já ora por cada pedido, por cada pessoa que nos assistiu aqui. Quero agradecer a Mar, que me fez esse convite, prazerzaço. Eu acho que a gente vai ter que continuar, hein, Mar? Fazendo uma live Coisas de Deus. Quem sabe oficializar esse Coisas de Deus, não é verdade? Já virou minha hashtag. Vai ser minha hashtag Coisas de Deus. A partir de hoje, todas as fotos minhas vai ter hashtag Coisas de Deus. Projeto, formar um projeto, né? Legal.
Agradecer a todos que ficaram conosco nessa live. Compartilhem. Muita gente vai ouvir depois. A gente vai falando, né? A gente fica empolgado e a gente acaba, né? Mas é muito gostoso ter vocês aqui. É um prazer conhecer algumas pessoas que eu não conhecia. E quero poder ter o prazer de conhecer pessoalmente. Eu quero ter o prazer de ouvi-la, ouvi-lo. E quem sabe até mesmo ser pastor de vocês um dia. Vai ser um prazer, por que não? Eu estou aqui para servir, eu quero servir. Eu não quero outra coisa a não ser servir. Eu fui chamado para servir, então vamos servir. Enquanto a gente serve, Deus cuida das nossas coisas. Eu queria mandar um beijão para a Rai, mas alguém que está aí do outro lado, quer aceitar Jesus como seu Salvador? Diga assim, eu quero, pastor Davi. Eu quero reconciliar, eu quero aceitar, eu quero voltar para Cristo. Ah, mas eu sou tão falho, eu sou tão pequeno, eu sou tão isso, eu sou tão aquilo. Eu quero só lhe dizer uma coisa. Quer voltar para Jesus hoje? Quer reconciliar com Jesus? Dê um sinal. Diga, eu quero, pastor Davi. Quero dormir em paz hoje. Quero ter meu nome de novo escrito no livro da vida. Quero, assim que voltar os cultos, pastor Davi, poder estar aí com vocês. Sentindo o que vocês estão sentindo. Tem alguém que quer reconciliar com Jesus, que está ouvindo a gente aí? Dá um sim aí. Diga assim, eu quero. Quero viver coisas de Deus na minha vida. Chega de viver coisas que o seu dinheiro compra. Chega de viver coisas que você dá jeito para viver. Não, coisas de Deus é Ele que faz, é Ele que dá. É Ele que acrescenta, é Ele que põe, é Ele que resolve mudar a sua história. E você simplesmente só vive as coisas de Deus. Tem alguém aí desse lado? Eu espero você, porque é uma luta. É uma luta, eu sei que é difícil, eu sei que você possa estar pensando, mas eu vou ficar com vergonha, eu vou me expor nada, irmã. Nós fizemos isso também, nós levantamos a nossa mão, porque filho de crente também aceita Jesus, viu? Eu precisei aceitar Jesus como meu Salvador. E hoje eu estou aqui, contando as bênçãos do Senhor, contando as experiências, poucas experiências, mas tem muitas experiências que ainda a gente vai voltar a contar para vocês. Tem alguém? Se não tiver, não tem problema. Nós vamos orar. Se depois você quiser falar com a Má no particular, falar comigo no particular, me chame. Se eu demorar para responder, fique tranquilo, eu vou responder, tá bom? Mas no máximo meia hora eu demoro para responder, mas eu respondo. E com muito carinho nós vamos continuar orando por você, pela sua família e dizer para vocês que Jesus é o mesmo ontem, mesmo hoje e sempre será o mesmo, eternamente. A Bíblia fala que se com a nossa boca nós confessarmos a Deus os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nós de todos os pecados. Deus abençoe. Eu posso orar, Marcela? Pastor, uma última coisa, eu sempre falo que as palavras têm poder, né? Tanto para a vida quanto para a morte. E minha vida só foi mudada a partir do momento em que eu levantei minha mão para estar aceitando a Jesus como único e suficiente Salvador. Às vezes a gente fala, é só mais uma atitude, é só mais uma ação, mas não era não, pastor. Aquilo fez toda a diferença na minha vida a partir do momento Temos uma alma, Marcela. Temos uma alma aí. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus é bom. Érica, nós vamos orar. E Deus vai manifestar, continuar manifestando a graça dele na sua vida. É isso mesmo, o caminho é esse. Nós vamos orar, Mar, e Deus vai operar um milagre na vida da Érica. Tem mais alguém que quer aceitar Jesus? A Mar tem razão. Tem bênção que a gente recebe no banco, do pai, da mãe, mas tem bênção que é só confessando Jesus como seu Salvador. As coisas vão mudar. O norte da sua vida vai começar a dar certo as coisas. Não estamos dizendo que vai ser fácil, mas que alguma coisa vai mudar, não vai, Mar? Com certeza, muita coisa. Eu creio.
Então vamos orar, Mari? Vamos orar, pastor. Vamos orar. Você que está ouvindo aí, abaixe sua cabeça, encurve ela com fé e Deus vai te alcançar nesse momento. Pai querido, Pai amado, quero te louvar por esta live e entender, ó Pai, que tudo isso é coisa de Deus. Por esta vida preciosa que se chama Érica. Eu não conheço, mas o Senhor a conhece. O Senhor sabe das suas necessidades, dos seus anseios, dos seus sofrimentos. Mas, ó Pai, o Senhor é aquele que esquadrinha os corações. O coração, ó Pai, é uma terra que o Senhor permeia por ela. Escreve o nome dela no livro da vida e nunca mais retire daí. Pai querido, que ela tenha uma noite de paz. Que os meus irmãos que estão online aqui conosco, que estão ouvindo, Senhor, esse bate-papo. Pai, o nosso coração começa a ferver. Nesse frio eu já estou sentindo calor, mas é o calor do Espírito Santo me envolvendo. Eu quero orar por todos esses irmãos que estão ligadinhos aqui conosco. Pedir ao Pai que eles também vivam coisas de Deus na sua vida. Nós ministramos sobre a vida de cada um deles uma porção especial nesta noite. Abre a porta, ó Pai, para aquele que está desempregado. Não permita que o que está empregado fique desempregado. Visite a amassadeira, visite a despensa, visite, Senhor Jesus, a vida, Senhor, e a saúde de cada um, Senhor. Nós queremos, em tempo de pandemia, profetizar, ó Pai, que praga alguma vai chegar à nossa tenda. Nós queremos orar pelas famílias e dizer, ó Pai, faça coisas novas na nossa vida e que possamos, ó Pai, estar diante da Tua presença em qualquer circunstância. Fica conosco. É o que nós te pedimos. Derrame, Senhor Jesus, uma unção poderosa sobre todos que estão ouvindo esta live. E a palavra que eu quero deixar para todos é entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que os ouvintes de hoje possam entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Ó Pai, nós sabemos que tem pessoas que não disseram sim, mas o coração disse sim. Por vergonha não disseram sim. Mas esta oração está alcançando o coração dessa pessoa que não disse sim, mas o coração disse sim. Porque o Senhor me revela que tem pessoas aí do outro lado, aleluia, dizendo no seu coração, eu também quero. O Senhor manda lhe dizer que Ele também te quer e não abre mão de você por nada. Receba a sua vitória, receba o seu milagre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Mar. Muito obrigada por esta noite, muito obrigada pela presença. Queria agradecer também ao Matheus, ao Beast Music, por ter cedido o espaço dele aí para o senhor estar aí. Quem sabe numa próxima vez a gente não se reúne. Mas Deus abençoe. Tamo junto. Deus abençoe. Continue abençoando aí esse espaço, que a gente sabe que esse espacinho aí é cheio da presença de Deus. Pastor, muito obrigada. E vamos povoar o reino. Vamos levar a alma para o céu, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus queridos. Um beijo à minha esposa linda que está ouvindo. Verdade, Caio, um beijo. Vamos tchau, gente. Uma foto aqui, pastor. Sorria. 1, 2, 3 e... Pronto, Deus abençoe, gente. Muito obrigada. Um beijo. Fiquem com Deus. Amém.